Olá, eu sou o Juan, o tutor da turma 6. Vou lhes apresentar como foi desenvolvido o projeto Como a Rede nos Enreda, cujo tema principal é a internet. Ao longo de todo o semestre, os alunos estudaram a história da rede mundial de computadores, bem como a sua evolução ao longo dos anos, reconhecendo as diferenças entre a era pré e pós-internet, discutindo temas importantes como globalização, avanços tecnológicos, meios de comunicação, perigos na rede, linguagem e a infinidade de conexões que a rede oferece, destacando seu impacto social, cultural, econômico e filosófico no mundo moderno. Conectem-se a essa incrível jornada em 3, 2, 1. Nas aulas de história, foram abordadas as ligações dos países e suas culturas na rede mundial de computadores. Os alunos representaram como acreditavam que os países se interconectam atualmente. Em seguida, estudaram como o uso dos nossos dados dispostos na internet são oferecidos a empresas, governos, grupos e indivíduos, utilizados para gerar valores e desenvolver setores da economia mundial. Como forma de experimentarem na prática como é possível que anunciantes e empresas possam prever e direcionar anúncios específicos para todos nós, conhecemos um aplicativo chamado Akinator, que a partir de dados inseridos é capaz de descobrir em quem estamos pensando. A partir do estudo dos mecanismos de busca, refletiram sobre o passado da história humana e, para compreenderem como a busca por matéria-prima e riquezas naturais esteve muito presente no desenvolvimento da humanidade, estudaram alguns impérios que existiram na África, como Mali e Zulu. Analisando o uso da comunicação em massa, os alunos estudaram o processo de desenvolvimento e implementação da Revolução Islâmica no Irã. Sua motivação e busca de apoio popular funcionou graças ao eficiente sistema de divulgação comunicacional existente no Irã dentro das mesquitas do país. Será que atualmente, com o uso da internet, o sucesso da revolução seria o mesmo? Realizaram debates em que os participantes deveriam defender pontos de vista opostos sobre assuntos contemporâneos e polêmicos, como preconceito e desmatamento. Ao longo destes debates, refletiram e questionaram uns aos outros sobre quem realmente participa da vida política na sociedade. Isso permitiu que pudessem compreender os conflitos contemporâneos ocorridos no cenário político brasileiro e que, na internet, encontraram terreno propício para debates e confrontos ideológicos, muitas vezes polarizando as opiniões políticas. Na abordagem sobre os perigos na rede, foram levantados quais os principais riscos encontrados online. Pesquisaram sobre os hackers, como são chamados os piratas da internet, e que hoje são motivo de controvérsia no cenário contemporâneo. A partir disso, estudaram outros grupos considerados como bandidos, permitindo um aprofundamento sobre o banditismo através de uma perspectiva histórica. Em seguida, conheceram a figura de Gandhi e suas ideias sobre a desobediência civil e a não violência. Nas investigações de ciências naturais, foi realizada uma relação entre a internet e um grande ecossistema. Para isso, foi necessário levantar qual a relação entre as ciências e a internet. Ao entenderem a internet como um grande ecossistema, perceberam que ela também pode ser um recurso de informação e mudança de comportamento. Assim, estudaram sobre os recursos naturais e a matéria-prima, e como eles são usados na sociedade em que vivemos. Em seguida, representaram um ecossistema e a internet, levantando suas principais características. Através do estudo dos biomas, puderam pensar e agir sobre maneiras de difundir ideias e pequenas ações que podem gerar grandes mudanças, como a oficina de sustentabilidade realizada na Semana Multicultural e as campanhas online. A internet amplifica a nossa voz para colocarmos a nossa opinião em relação ao que nos permeia. Porém, isso nos coloca em um risco de superexposição, como um vírus que pode se espalhar em todas as nossas redes sociais e computadores, bem como propiciar o compartilhamento de informações e arquivos. Assim, os alunos puderam comparar as características de um vírus digital com as de um vírus real. Também estudaram a biopirataria e como isso causa degradações ambientais e a extinção de espécies. Entretanto, conheceram o cyberativismo através do exemplo da hashtag 342Amazônia, movimento iniciado nas redes sociais para derrubar o decreto que determinava a extinção da reserva mineral de cobre e seus associados.
Para realizarem um estudo sobre método científico, investigaram como as pesquisas científicas são feitas, enfatizando a importância do uso de referências bibliográficas confiáveis e com credibilidade para se fazer uma pesquisa. Assim, nasceu a pergunta: a internet ajuda na construção do conhecimento ou apenas nos informa? Tal como os seres vivos, a internet e a comunicação evoluíram ao longo do tempo. Com isso, foi feita uma analogia com a evolução dos seres vivos, de modo a evidenciar as características gerais de alguns reinos e aprofundar nas características dos fungos, bactérias e protozoários. Por fim, pesquisaram sobre a maneira que as interações ecológicas se estabeleciam de forma harmônica sem interferência humana, e assim, puderam fazer uma relação direta com o advento da internet e como as pessoas se relacionavam com o mundo antes dela existir. Para compreenderem as grandes revoluções trazidas em nossa sociedade com a chegada da internet, nas aulas de geografia os alunos estudaram as grandes revoluções industriais. Para compreenderem esse processo evolutivo, estudaram as 3 etapas da Revolução Industrial. Assistiram a um trecho do filme Oliver Twist para conhecerem o contexto da primeira etapa. No estudo da segunda Revolução Industrial, conheceram o Fordismo e, como forma de contextualizar e criticar este modelo produtivo, assistiram a um trecho do filme Tempos Modernos de Charlie Chaplin. Na terceira Revolução Industrial, estudaram a globalização por meio de 3 grandes estudiosos deste tema: Milton Santos, David Harvey e Manuel Castells. Ainda sobre o tema da globalização, assistiram ao filme História das Coisas e ouviram as músicas Globalização, Bobalização, de Daniel Angi, e Globalização, o Delírio do Dragão, da banda Tribo de Jah, realizando assim um debate sobre as letras das músicas e estudando sobre as mudanças atuais nas relações internacionais e a nova ordem mundial. Apesar de parecer um fenômeno distante de todos nós, simplesmente por acontecer em escala mundial, a globalização influencia diretamente as nossas vidas. Para os alunos se aproximarem dessa realidade, assistiram ao filme Medianeiras, Buenos Aires da Era do Amor Virtual, escrito e dirigido por Gustavo Toretto. A partir do filme, foi discutido o modo como nos distanciamos das pessoas e dos espaços públicos da cidade, nos cercando de muros visíveis e invisíveis. Como atividade de registro, fizeram um paralelo do filme com a charge do cartunista nova-iorquino Liam Francis Walsh, que faz uma crítica sobre o modo como a internet móvel permeia a sociabilidade no cotidiano da cidade. A partir das discussões sobre problemas urbanos, foram divididos grupos para encenar sobre eles. Os temas escolhidos para as encenações foram mobilidade, moradia e poluição. Os alunos iniciaram o semestre com um divertido jogo de revisão dos conteúdos do semestre anterior. A investigação do tema internet foi iniciada com a reflexão: quem sou eu no espelho, quem sou eu na rede? Pelo fato da internet deixar nebulosas as fronteiras entre o eu verdadeiro e o eu espetáculo, fizeram um percurso para pensar o que é exposto nas redes por meio do perfil de uma rede social. A partir da leitura do perfil de Facebook da personagem Capitu, de Machado de Assis, os alunos produziram seus próprios perfis individuais. Para uma análise linguística, escutaram a música Capitu, de Luiz Tati, e a partir de uma discussão sobre a mesma, adentraram no tema conexões e pastas na língua. Investigando as pastas, isto é, as classes de palavras, fizeram um jogo da morfologia, em que duplas deveriam dividir palavras sorteadas entre as 10 pastas possíveis, ou seja, nas classes de palavras existentes na língua portuguesa. Em seguida, refletiram sobre o conceito de hierarquia na rede e na língua, e aprenderam sobre hipônimos e hiperônimos. Após tantas discussões e leituras riquíssimas, começaram propriamente a delinear o roteiro para o curta-metragem e colocaram a mão na massa para criar uma história bastante criativa e que resgatasse pontos centrais das discussões do semestre, em todas as áreas do conhecimento, como a parcialidade da mídia, o poder de manipulação na web, os embates entre aparência e essência e a influência dos youtubers. Para o estudo das funções do primeiro grau, estudaram os comandos de programação e suas funções, como, por exemplo, um programa de cálculo de conversão de moeda de real para dólar ou euro. E assim, conduziram um aprofundamento nesse estudo e também nas funções do primeiro grau. Os alunos também construíram uma rede virtual na sala de aula, com computadores e um tablet, enviando uma mensagem de uma máquina para outra e assim hackearam o roteador para analisar as mensagens enviadas. Aprofundando o estudo do plano cartesiano e da função do primeiro grau, os alunos entenderam como funciona o serviço de GPS. Para isso, deram uma volta no quarteirão da escola com o GPS de um aparelho ligado. Em seguida, conversaram sobre essa experiência e então começaram a entender de que maneira isso se relacionava com o plano cartesiano. Para o estudo de progressão geométrica, os alunos fizeram uma investigação sobre o sistema de compartilhamentos peer-to-peer,
pessoa para pessoa, e assim entenderam como um sucesso é capaz de se proliferar numa escala global, partindo então de uma simples postagem. Em seguida, entenderam o que é uma progressão aritmética e geométrica, realizando uma série de exercícios de fixação e finalizando com a criação de uma informação colocada em escala geométrica dentro da escola. Nas aulas de artes, trabalharam inicialmente com o desenvolvimento de um conceito artístico sobre o que é a internet, e por meio da construção de pequenas maquetes, os alunos puderam apresentar sua própria visão acerca do amplo sentido que a rede tem em suas vidas. Em seguida, a partir da ideia de que a rede é uma ferramenta e que dentro dela existem milhares de ferramentas que visam auxiliar o processo de comunicação entre as pessoas, desenvolveram a ideia de um app de comunicação, discutindo aspectos do design, como concepção visual, funcionalidade, público-alvo, plataformas e formas de acesso. Deram início ao processo de concepção de figurinos, baseados nas personagens apresentadas no roteiro. O estudo dessas personagens se deu a partir do levantamento de alguns tipos presentes na mídia. Realizaram também um estudo sobre logotipos e logomarcas a fim de criarem as vinhetas de diferentes programas de TV, que também fazem parte do curta-metragem. Finalizaram o semestre com a criação do cartaz do filme, discutindo as ideias apresentadas previamente e encontrando um ponto em comum entre todas as sugestões levantadas. Trabalharam com um editor de imagens e conheceram algumas de suas ferramentas básicas. Os alunos investigaram como a dança começou a se valer da internet para alcançar os mais distantes lugares. Ao mesmo tempo em que se assiste a uma coreografia virtualmente em Paris, também se assiste outra em Olinda. E quais são as discussões que essas iniciativas trazem? Dessa maneira, estudaram sobre a videodança e sobre as possibilidades dessa nova perspectiva artística. Nas aulas práticas, o foco permaneceu no mergulho vertical, no repertório corporal que cada aluno apresenta, investigando como é possível construir diálogos corporais apenas com gestos e movimentos, propondo a construção de diálogos. E com isso, criaram momentos de escuta e de entendimento corporal, com perguntas e respostas apenas utilizando o corpo. Nas aulas de cinema, além do trabalho de atuação para a câmera, os alunos começaram a trabalhar a cada aula a criação de uma cena em cima de um tópico abordado no projeto, gravando cada uma dessas cenas. Em seguida, discutiram os possíveis temas para o filme, escolhendo internet como amplificador de voz, e a partir desse tema gerador, abordaram a política na internet, perigos da rede ou os youtubers. Finalizado o processo de roteirização nas aulas de língua portuguesa, baseados nas cenas concebidas ao longo do semestre, trabalharam com a memorização dos textos e com a interpretação de suas personagens, finalizando então a gravação do curta-metragem. As aulas de música serviram para que os alunos pudessem ampliar o conceito de gêneros musicais, a fim de que pudessem construir um repertório que possibilitasse o desenvolvimento de uma trilha sonora para um curtíssima-metragem, elaborado e produzido pelos próprios alunos. Além de desenvolverem um processo de criação de vídeo utilizando os smartphones, tiveram que editar esses materiais, encontrando a trilha sonora que fosse mais adequada para cada produção. Dessa forma, puderam compreender a função da trilha sonora como texto, exercendo um importante papel na produção audiovisual.